Pessoal, hoje eu vou começar uma pequena série de vídeos sobre o humor japonês, que é bem diferente do ocidental e pode até parecer um pouco problemático, ou muito problemático para quem assiste. Mas a gente tem que levar em conta que existem muitas diferenças culturais, coisas que para nós pegam mal, não pegam tão mal para eles e vice-versa. Só que eu não vou entrar nesse mérito, porque não é o objetivo do vídeo e muito menos do meu canal. Beleza? Então, para começar a contextualizar vocês nesse humor um pouco diferentão, eu vou falar um pouco dos meus 5 humoristas preferidos e eu escolhi humoristas com estilos bem diferentes para vocês entenderem que o humor japonês não é só aquele pastelão ou aquela coisa que acaba ficando um pouco mais popular por aí, tá bom? Em quinto lugar, eu vou falar do Jimmy Onishi. O Jimmy, como já diz o Matsumoto, que é uma pessoa que eu ainda vou falar nesse vídeo mais à frente, ele é um presente de outro planeta. Por quê? Porque o senso de humor dele é muito, muito bizarro. E ele mesmo se atrapalha quando ele tenta fazer as coisas. Então ele acaba sendo bastante engraçado. Só que ele é o personagem mais problemático daqui da minha lista, porque ele gosta de se vestir de mulher, se vestir de padre, fazer algumas piadinhas que não são tão adequadas, né? E mais do que isso, ele gosta de aparecer pelado, apenas com objetos ou comidas tapando as suas partes íntimas, tá? É um humor bastante físico, né? Que para eles é mais engraçado do que para nós, mas eu citei ele aqui também porque ele tem uma importância para o humor nipônico tão grande que a Netflix fez uma série sobre a trajetória dele que vale muito a pena dar uma conferida se você tiver curiosidade em saber como é que funciona toda a formação de uma pessoa para ser um humorista lá. Eles levam um negócio muito a sério, é quase como se fosse uma faculdade, o negócio é impressionante. O Jimmy também é bastante conhecido pelos Batsu Games, que em português a gente chama de jogos de punição. Há bastante tempo atrás viralizou no YouTube alguns vídeos de pessoas japonesas, todas comediantes, dentro de uma biblioteca, e o desafio era não fazer nenhum barulho. E às vezes eles tinham que pegar alguma carta aleatória com alguma punição, algum desafio, enfim, alguma coisa que eles precisavam fazer sem fazer barulho algum. Esse é um exemplo de Batsu Game que você já deve ter pelo menos ouvido falar. Esses Batsus, eles são bem apreciados no Japão. Tem bastante coisa engraçada e tem bastante material no YouTube. No final do ano, às vezes, eles fazem um especial que eles pegam vários humoristas para fazer praticamente uma quest inteira de RPG com várias subquests. Eles precisam ficar atravessando a cidade, daí eles pegam ônibus, metrô, táxi, aí vão para a clínica médica, vão para a escola, vão para tudo quanto é lugar. Em cada lugar que eles passam, tem outros humoristas, esses no papel de tentar fazer esses outros não rirem. E isso sempre com situações inusitadas que os outros não esperam. O Jimmy tem um momento marcante dele, maravilhoso, que é quando ele está numa escola tentando ler em inglês. Esse é um que vale a pena ser visto e eu desafio você a tentar fazer isso aí na sua casa. Assista e tente não rir. Eu vou falar do Júnior, Shihara Júnior. Esse é o rei dos ogiris, que são jogos de improviso. Ele é bastante diferente do Jimmy, ele tem um estilo mais assim de raciocínio, intelecto e especialmente improviso. O que ele faz? Ele instiga os outros participantes dos programas, dos jogos, enfim. E um dos jogos que eu aprendi com ele, inclusive já fiz muito com os meus amigos, até com a minha mãe, meu esposo, que é assim, você pega um papel, escreve secretamente ali a primeira coisa que vier à sua cabeça, uma frase absurda, e os outros participantes que estão ali com você vão fazer perguntas. E aí você vira esse papel. Em alguns momentos a resposta vai caber de uma maneira muito bizarra. Sério, vai por mim, tenta fazer isso porque funciona. O Júnior não só é comediante, como ele também é ator, ele fez alguns filmes e não são de comédia, tá na minha lista para assistir, para ver como é que é a performance dele como ator. E se você quiser conhecer melhor o Júnior, tem um programa que tá na Amazon Prime chamado Sem Tocha, que é um programa de carros,
e humor. É tipo um Velozes e Furiosos com comédia, muita comédia e uma storyline, uma história, uma narrativa, coisa que eu acho que no Velozes e Furiosos não tem muito, né? Culpa quem gosta. Mas enfim, o Júnior ele é um dos principais personagens desse programa e para quem gosta de ver manobras radicais com carro, desafios com carro, tudo isso permeado com muito bom humor e situações absurdas, vale a pena assistir o Sentoshi. Em terceiro lugar, eu vou falar do Ken Matsudaira. Eu fiquei muito em dúvida se eu colocava ele nessa lista ou não, porque a principal atividade dele é cantor. Ele é um baita de um artista. Mas a primeira vez que me mostraram um clipe dele, eu achei tão engraçado que eu pensei, não, esse cara tem uma verve de humor muito forte. Nele. E de fato ele tem alguns trabalhos como humorista e as músicas são boas, inclusive, são muito boas. Tem vários videoclipes no YouTube, tem vários trechos de shows que são bem daquele jeito que eu gosto, espalhafatosos, muito brilho, muita coisa. E eu acho que ele gosta muito do Brasil, porque um dos seus maiores sucessos se chama Matsuken Samba. E essa música, inclusive, é referência para muitos dos humoristas da nova geração que estão vindo aí, que fazem imitações dele, fazem referências à música dele, enfim. Agora ele está com 70 anos, então ele está se dedicando mais ao canal do YouTube dele, que ele faz um papel meio de Celso Portiolli oriental ali, interagindo com bichinhos fofinhos, com comida, mas sempre com aquela dose de bom humor e muito, muito carisma. O Ken Matsudaira é extremamente simpático, dá vontade de abraçar e trazer para casa. Em segundo lugar, eu vou falar do Takeshi Kitano. Takeshi Kitano também é um artista completaço. Ele não é apenas humorista, como ele também é diretor e ator de vários filmes importantes japoneses. Inclusive, não são de comédia, são filmes até bastante dramáticos, alguns bem pesados. Mas ele, como humorista, ele é nada menos do que o idealizador, ator, participante e boss. Sim, você ouviu direito, ele é o chefão daquele que eu considero o maior game show japonês já feito na história, Takeshi Castle. A ideia do Takeshi era fazer um Super Mario da vida real, o que ele conseguiu fazer com maestria. Você vai ver algumas referências bem interessantes ao jogo, inclusive tem cogumelos, cenários bem coloridos e muitos desafios de pulo. E se isso está parecendo familiar para você, você já assistiu às Olimpíadas do Faustão? Ou pelo menos já ouviu falar, viu um trechinho no YouTube? Isso aí é como o primeiro encontro no Tinder. Porra, cuidado. Proibido pescar, devolve o peixe, olha lá. Eu, na minha idade, outras pessoas também, mais ou menos ali, cresceram assistindo. Era bastante divertido, mas eu vou te contar aqui. Sim, você já curtiu o humor japonês, porque as Olimpíadas do Faustão nada mais são do que um formato comprado. As provas das Olimpíadas do Faustão são as provas do Takeshi Castle. A grande diferença é que as provas no Faustão eram mostradas de modo isolado, e no Takeshi Castle elas fazem parte de uma storyline. Eu vou falar melhor sobre isso no próximo vídeo, que vai ser justamente sobre esse programa. Então, aguardem. Esse programa ganhou um maravilhoso reboot no ano passado, está disponível na Amazon Prime legendado em português, e se você assistir vai entender melhor o que eu estou falando, beleza? Recomendo, esse é um programa super adequado para toda a família, não tem nada problemático, é simplesmente se divertir com o pessoal fazendo altas acrobacias e torcer, porque tem uma galera muito talentosa que você fica, nossa, esse aí vai ser o grande campeão. Em primeiro lugar da lista, eu coloquei o Hitoshi Matsumoto. Matsumoto ele é um gênio do humor japonês que está aí na estrada desde 1983 com seu companheiro Hamada. Lá eles têm um estilo de humor que é o manzai, que é como se fosse um stand-up comedy, mas com dois caras, um mais mal-humorado e o outro mais bobalhão, e eles ficam lá conversando, falando suas piadas e dando tapa um na cabeça do outro, não sei porque eles gostam tanto de fazer isso, mas eles fazem isso o tempo todo.
Mas por que que o Matsumoto está aqui? O Matsumoto, ele idealizou para mim o melhor programa de humor da atualidade, que é o Documental. Se você já viu na Amazon Prime um programa chamado LOL, que tem, acho que já está na terceira temporada do Brasil, também é um formato comprado, também é uma tentativa de copiar o Documento, mas muito, muito, muito pior, tá bom? Se você quiser entender qual que é a intenção do LOL, assista o Documental. Eu recomendo principalmente a temporada 2, que é uma das mais engraçadas que eu já assisti. Porém, um aviso. O Documental, ele reúne vários estilos de comediante, inclusive o Jimmy, que eu comentei mais cedo, mas também tem comediantes que são, né, diferentes, que são mais de intelecto, mais de piadas, né, não tanto de humor físico, não são tão problemáticos. Mas assim, de repente dá uma assistidinha sozinho aí, sem a tua mãe do lado. Se você não curtir alguma coisa, você pula, você dá uma olhada em outra coisa, para conhecer um pouquinho o estilo de humor de cada comediante, porque de repente você acaba gostando de um. Eu também vou falar melhor sobre esse programa em um outro vídeo e vou explicar por que que o LOL é tão ruim. Para terminar, fica aqui minha recomendação. Assista o Takeshi Castle com toda a sua família, seus amigos. E se você se permitir, se você for uma pessoa livre de problematizações, livre de preconceitos, também dê uma chance para o Documental, que também vai ser uma experiência bastante, no mínimo, diferente do que você está acostumado. Beleza? Um abraço e até o próximo vídeo.